Então, o mestre Bimba, ele tinha alunos de classe média e ele começou a ter um certo trânsito até no governo, que na época era o governo de Getúlio Vargas. Então, o Getúlio Vargas foi feito um lobby muito forte na época e Getúlio Vargas se sensibilizou com a situação da capoeira, sendo que em 1937 Getúlio Vargas revoga o decreto que considerava a capoeira crime em todo o território nacional. A partir daí, Mestre Bimba começa a desenvolver cada vez mais a sua escola de capoeira, chamada Capoeira Regional. Ele começa a ganhar bastante adeptos. Então, quando chega em 1941, Bimba, em pleno crescimento com a sua escola regional de capoeira, surge um outro personagem, um outro baiano de extrema importância para a capoeira. Ele era Mestre Pastinha. Mestre Pastinha, ele faz o seguinte, ele analisa a capoeira de Bimba, que estava sendo ensinada por Bimba, a capoeira regional, e ele pensa em fazer uma capoeira com uma leitura diferente da de Bimba. Ele pensa em fazer uma capoeira mais voltada para a ancestralidade, para a africanidade da capoeira, para a raiz da capoeira, com uma cadência um pouco menos acelerada. Ele cria a capoeira Angola, em 1941. Então, vocês observem que são duas escolas diferentes, com leituras diferentes sobre a capoeira, porém sempre com a mesma base, matriz, que rege a capoeira. Com os instrumentos, com os cânticos, com a estrutura, só simplesmente releituras diferentes. Então, após a consolidação dessas duas escolas que fizeram com que a capoeira se desenvolvesse bastante, ou seja, a escola da capoeira regional de Mestre Bimba e a escola da capoeira Angola de Mestre Pastinha, após essa fase, a capoeira foi ganhando mais adeptos, crescendo mais, ganhando academias, ganhando escolas de educação física, ginásios esportivos. Ela foi crescendo e o fenômeno que veio a seguir foi o processo de internacionalização e, posteriormente, de globalização da capoeira. Ou seja, muitos capoeiristas, mestres e professores de capoeira começaram a ir principalmente para a Europa e para os Estados Unidos na década de 60 e, sobretudo, na década de 80. E lá eles começaram a implantar os seus trabalhos de capoeira. Então percebam que quando essas pessoas transportavam a capoeira para esses lugares, eles transportavam todos os símbolos da capoeira junto com eles. Ou seja, o capoeirista, ele transporta significados. E esses significados são assimilados de diferentes formas. Então as pessoas assimilam esses significados de diferentes formas e também compreendem de forma diferente esses significados. Então esses significados, esses símbolos que são inerentes ao ser humano, eles podem se atrair. Por exemplo, você levando a capoeira para um lugar no interior da Hungria, por exemplo, você pode imaginar que são manifestações antagônicas à cultura do interior da Hungria com a capoeira que vem de uma região do Brasil e vem de matriz africana. Você pode pensar que não tem nada a ver. Porém, os símbolos que a capoeira traz nela fazem com que aquela pessoa que vive no interior da Hungria veja a capoeira, analise a capoeira e se fascine pela capoeira e se identifique com vários signos presentes na capoeira. Como diz o pesquisador Jorge Marcos,
Se fizermos uma etnografia multissituada, podemos perceber traços em comum entre as mais diferentes culturas. Os símbolos podem unir significados contrários e aparentemente antagônicos. Então, o que acontece é o seguinte: a cultura trabalha com pacotes de significados que se transformam em bens nacionais ou transnacionais. E esses bens transnacionais, eles são transmitidos pela mídia. E sendo transmitidos pela mídia, eles ganham vida. E ganhando vida, eles podem ser consumidos, eles podem ser vendáveis. Então, uma das coisas que eu percebi na pesquisa é que isso explica muito a globalização da capoeira, porque a capoeira carrega esses símbolos se transformam em bens transnacionais que esses símbolos acabam criando identificação nas pessoas e eles acabam se tornando vendáveis e consumíveis, porque as pessoas consomem a capoeira literalmente. Elas começam a gostar da capoeira, elas começam a consumir capoeira e todos os seus símbolos e signos também. Então isso explica muito a globalização da capoeira. Principalmente porque os capoeiristas, eles produzem seu próprio material etnográfico. Eles fazem teses acadêmicas, eles fazem filmes contando sua história, contando fatos que foram marcantes. Então, o fato da capoeira ter usado também essa forma audiovisual de se expandir criou uma autenticidade muito grande, porque a maioria desses trabalhos, dessas teses, desses filmes foram feitas pelos próprios capoeiristas. Então isso dá uma autenticidade muito grande a esses trabalhos. E, inclusive, muitos cineastas que nem estão ligados à capoeira se fascinam pela capoeira e até grandes estúdios norte-americanos de cinema, eles produzem muitos filmes voltados para a capoeira ou que a capoeira está presente em alguma parte do filme. Então, esse fascínio que a capoeira causa consegue até mesmo entrar na grande mídia, né? Que é o cinema norte-americano. Então, depois de analisar o processo de internacionalização e posteriormente globalização da capoeira, eu vou falar sobre a capoeira como patrimônio, primeiro, imaterial do Brasil, os processos que levaram a capoeira a se tornar um patrimônio imaterial do Brasil em 2008. Os processos continuaram, a capoeira continuou ganhando força, continuou ganhando adeptos, e em 26 de novembro de 2014, numa cerimônia em Paris, a capoeira foi elevada a Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Então eu pretendo analisar todos os processos que fizeram com que a capoeira fosse reconhecida como patrimônio tão importante que é. Portugal tem uma grande relação com o Brasil de união mesmo. E é interessante perceber que a capoeira em Portugal ela chegou somente nos anos 80 do século XX, sendo que no Brasil, na época que a capoeira praticamente nasceu, sempre houve a contribuição da cultura portuguesa e também a contribuição da cultura indígena, além da cultura africana para a capoeira. Como eu falei anteriormente, a capoeira é um caldeirão de culturas de diferentes partes da África que depois, quando chegaram ao Brasil, ganharam também as contribuições culturais tanto dos portugueses quanto dos indígenas. Podemos perceber isso na língua que é falada na capoeira, que é a língua portuguesa, as cantigas são realizadas em língua portuguesa. Podemos ver a contribuição indígena em instrumentos musicais. Podemos ver a contribuição portuguesa
também alguns elementos como a navalha que era utilizada pelos malandros no século XX, nos anos 20 do século XX, e outros vários elementos que estão presentes nas três culturas, na cultura portuguesa, na cultura indígena e na cultura africana, que realmente é a que fez a arte nascer, né? Então ela tem realmente uma maior contribuição. Porém, existem contribuições também de outras culturas. Dito isso, eu posso afirmar que a capoeira chegou em Portugal de uma maneira formal, que a gente possa ter um registro. Ela chegou em 1987, através de um mestre de capoeira chamado Afrânio Gouveia Silveira, conhecido como mestre Magu. Ele chega na cidade do Porto em 1987. Meses depois, ele já estava dando aula de capoeira. E em 1991, ele formaliza a primeira associação de capoeira de Portugal, chamada Associação de Capoeira Negro Nagô de Angola. Então esse é o marco da capoeira em Portugal. E depois que Mestre Magu iniciou, esse é só o pontapé inicial, vários outros capoeiristas vieram para Portugal, se instalaram principalmente na cidade de Lisboa e na cidade do Porto, começaram a fazer seus trabalhos, e isso foi tendo um crescimento muito grande em Portugal. E essa capoeira foi crescendo de tal maneira que, em um certo momento, o governo português percebeu que precisava regulamentar a capoeira em Portugal. O que o governo português fez? Falou que deveria ser criada uma associação de capoeira e que as pessoas que pretendessem dar aula de capoeira deveriam se filiar a essa associação para poder exercer sua profissão de dar aulas de capoeira. Porém, o que aconteceu? O governo português tratou a capoeira nesse processo como algo simplesmente esportivo e deixou vários elementos da cultura da capoeira de fora dessa regulamentação. Então, a pessoa que preside a associação é uma pessoa que tem muito pouco contato com essas tradições da capoeira. Então muitos mestres se sentiram amputados da sua arte pela maneira a qual o governo português tratou a capoeira simplesmente como esporte. Então isso são discussões que ainda estão acontecendo nesse exato momento a respeito de como o governo português vai direcionar a capoeira, se isso vai permanecer ou se os aspectos culturais serão respeitados e colocados em pauta na discussão. Então eu pretendo contar a história da capoeira em Portugal, sobre essas diversas óticas, pegando histórias importantes, relevantes, que possam contar a história da capoeira em Portugal, tanto cronologicamente quanto socialmente. Em seguida eu vou falar sobre a história da capoeira na região do Algarve, exatamente fazendo da mesma maneira que eu fiz com Portugal de uma maneira geral, pontuando os principais personagens da capoeira aqui na região do Algarve, pontuando histórias, pontuando que essa capoeira já está presente em várias instituições de ensino da região, que faz parte da cultura da região, analisar como os capoeiristas são percebidos pela sociedade, como a sociedade assimila a capoeira. Então eu vou pegar vários pontos sobre a capoeira aqui na região e vou trabalhar, repito, tanto cronologicamente quanto culturalmente e socialmente. E no final do meu trabalho, no final da minha dissertação de mestrado, eu pretendo fazer uma reflexão sobre como a capoeira pode contribuir para que as diversas culturas presentes aqui na região do Algarve possam viver de maneira harmônica, se respeitando e contribuindo mutuamente uma com a outra culturalmente, valorizando tanto a cultura local quanto a cultura da capoeira e quanto as outras diferentes culturas, para que a capoeira tenha esse poder de união. Então, e o Algarve tem esse poder de receber
essas pessoas de várias culturas. Então eu quero fazer uma junção entre esses dois movimentos, o movimento da sociedade e da contemporaneidade, da globalização que ocorre no Algarve, e esse mesmo movimento que faz com que a capoeira seja global, tenha todo esse potencial de união, esse potencial esportivo, esse potencial cultural. Então o meu trabalho termina com essa reflexão. Vamos ver o produto de toda essa pesquisa, tudo o que essa pesquisa vai desencadear em quê, certo? Então eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar aqui expondo como será a minha dissertação de mestrado. Espero que eu tenha explicado tudo de uma maneira clara. Tudo de bom para todos. Namastê.